Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu estou trazendo mais um vídeo aqui no meu canal, em que Deus falou muito comigo no meu devocional de hoje. Ele falou muito comigo sobre se entregar enquanto ainda há tempo. Antes de começar, eu gostaria que você pegasse sua Bíblia, pegasse um caderninho também para você poder anotar algumas coisas, porque eu tenho certeza que assim como Deus falou muito comigo, Ele vai falar com você. Tudo que eu aprendi foi numa pregação. Eu fiz o meu devocional de hoje e fui assistir uma pregação. E essa pregação falou muito comigo. Se vocês quiserem, eu deixo o link da pregação aqui embaixo. E praticamente tudo que eu vou falar é dessa pregação. É tudo da pregação. Bom, então vamos começar, né? Vamos lá. Vamos começar abrindo em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Que diz assim: Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que o possam suportar. Como eu disse na mensagem de hoje, é sobre se entregar. Mas é muito difícil, principalmente nos tempos de hoje, é muito difícil a gente se entregar justamente por conta das tentações. Nós jovens sofremos muitas tentações e elas vêm de todas as áreas. Com a tecnologia super avançada hoje em dia, ela vem através das redes sociais, dos filmes, das músicas, de tudo. Então, as tentações vêm o tempo todo. Mas como eu li aqui, não vai vir nenhuma tentação na minha ou na sua vida que a gente não possa suportar. Todas as tentações que vierem em nossa vida, se elas vierem, é porque nós conseguimos suportar. Não vai vir nada além do que a gente não consegue suportar. Toda tentação que você enfrenta tem uma maneira de escape. Deus não vai te dar nada daquilo que você não vai conseguir enfrentar. Tudo aquilo que Ele colocar na sua frente, toda aquela tentação que aparecer, você vai ser capaz de suportar e você é capaz de vencer. Vamos abrir agora em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11. Diz assim, em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11. Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Os nossos desejos, eles vão sempre existir, mas nós temos que ser fortes para conseguirmos lutar contra os desejos carnais, que eles vão estar sempre guerreando contra nós. Diz assim em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 8. Como Janes e Jambres se opuseram a Moisés, esses também resistem à verdade. A mente deles é depravada, são reprovados na fé. Deus, assim como eu disse para vocês, Ele me falou muito sobre entrega. Nessa pregação fala muito sobre isso. Entrega e sobre a tentação, que está tudo ligado uma outra. Sobre entrega. Deus está nos chamando todos os dias, Ele nos chama para nós nos entregarmos a Ele. Quando Deus está o tempo todo persistindo, se entregue, e nós não vamos, quando Deus sempre fala, se entregue, resista a essa tentação, e nós não conseguimos, chega uma hora que Ele não fala mais. Chega uma hora que Ele pode falar, o Espírito Santo pode vir falar na nossa vida, mas a gente não vai conseguir ouvir. Por quê? Porque a nossa mente já vai ser depravada, nós vamos ser reprovados na fé. Não importa o quanto Ele fala, nosso coração vai estar frio, nós não vamos estar abertos a ouvir a mensagem de Deus, a ouvir a voz de Deus. Então, por isso que eu insisto, se entregue enquanto ainda há tempo. Resista à tentação, peça força ao Espírito Santo, a Deus, e pode ter certeza que Ele vai te dar. Um exemplo disso é Daniel, um exemplo de um personagem na Bíblia que conseguiu resistir, que disse não, é Daniel. Depois, que diz assim Daniel, capítulo 1, versículo 3. Depois o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. Por que ele escolheu os israelitas? Porque eles sabiam que os israelitas eles tinham uma coisa especial. Que eles eram realmente, como que se diz? Que eles eram fora do comum, entendeu? Ele sabia que era fora do comum.
Então Daniel, e um desses jovens foi o Daniel. Então Daniel, ele foi mandado para longe de casa, ele estava longe da casa dele. E nesse período que ele ficou com o rei, todas as coisas boas, tudo que tinha de bom materialmente falando, foi oferecido a ele. Seja comida, seja vinho, os vinhos, as camas, tudo de bom foi oferecido a ele. Foi oferecido os melhores vinhos, as melhores comidas, tudo de bom foi oferecido a Daniel e a todos os outros jovens que estavam lá. Mas Daniel, ele disse não. Ele disse não. Já começa por aí. Ele disse não à tentação. Enquanto os outros jovens aproveitavam, desfrutavam das coisas boas que tinha, Daniel, ele disse não. Ele se autodisciplinou, entendeu? E ele estava longe de casa, como eu disse. Os pais dele, ninguém saberia o que ele estava fazendo. Ninguém que ele conhecia, que conhecia ele, saberia o que ele fazia. Então, ele poderia fazer. Ele poderia se embriagar com o vinho. Ele poderia usar, se alimentar das comidas que eram oferecidas aos deuses, né? Ele poderia, ninguém saberia. Mas ele disse não. Diferente de muitos de nós, que mal podem esperar para sair de casa, para satisfazer os nossos próprios desejos. Não é verdade? Ninguém saberia o que ele faz. Só que o não em sua juventude o preparou para o grande não quando ele era primeiro-ministro da Babilônia e foi lançado na cova dos leões, porque não comprometeu sua fé em Deus. Ele disse o não para uma coisa simples, que é uma comida, que é uma bebida, para quando viesse o grande não, aquele que ele não poderia suportar, ele tinha forças, porque ele já adquiriu forças. No primeiro não que ele tinha que falar, ele já adquiriu muitas forças. Deus fortaleceu ele para quando ele fosse lançado na cova dos leões, ele pudesse dizer não. Não importa, eu não vou parar de orar, eu não vou parar de adorar o meu Deus. Ele disse não às ordens, entendeu? Então Deus está te chamando. Quantas vezes você está vendo um filme, você sabe que aquilo não é do agrado de Deus, mas você não diz não, você continua assistindo. Quantas vezes você escuta uma música, você sabe que, não tem nada demais, mas a letra da música não convém ao que você carrega, a sua denominação cristã. Então, diga não a essas pequenas coisas, para que quando vierem as grandes coisas, aquelas que pareçam muito difíceis de suportar, não vai ser difícil para você, porque Deus já vai ter te fortalecido nas pequenas coisas. Em Lucas, capítulo 21, versículo 34, diz: Tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês de libertinagem, bebedeira e ansiedades da vida, e aquele dia venha sobre vocês inesperadamente. Então não fica, eu vou assistir só esse filme, depois eu resolvo com Deus. Não, eu vou só ouvir essa música, eu vou só ver essa série. Não importa, depois eu peço perdão para Deus. É muito comum hoje em dia. Você pode fazer isso, depois você pede perdão a Deus. Não. Tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês de libertinagem, bebedeira e ansiedades. E aquele dia venha sobre vocês inesperadamente. Nós não sabemos o dia, nós não sabemos a hora, nós não sabemos nada relacionado à hora, o dia que Deus virá. Então o que nós temos que fazer? Nos entregarmos enquanto ainda há tempo. Se entregue enquanto ainda há tempo. Resista às tentações. Resista às tentações, que o seu final será no trono, será no... Resista às tentações e o final será você adorando o Rei dos Reis na glória. Vamos abrir agora em Romanos, capítulo 13, versículo 14. Em Romanos 13, 14 diz: Ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Aqui já diz tudo. Não perca o seu tempo em coisas que vão satisfazer a sua carne. Não estou dizendo que você não pode assistir um filme, não pode assistir uma série, não pode escutar uma música. Mas esse filme, ele fala mal do nosso Senhor? Ele não bendiz o teu nome? Essa série,
Qual o conteúdo dessa série, desse filme? Tem muito as séries de hoje em dia, muito conteúdo sexual, muito sexo, muita pornografia. Isso aí vai satisfazer a sua carne? Com certeza. Então, por que você vai perder o seu tempo em algo que vai satisfazer a tua carne, quando você, na verdade, tem que estar se revestindo do Espírito Santo, se revestindo de Jesus Cristo? Música. Música hoje em dia é um assunto muito polêmico. Ah, mas essa música não fala nada contra Deus, mas ela também não adora Deus. Você não tem que olhar a letra da música. Muitas vezes, se a gente parar para ver a letra da música, realmente ela não tem nada demais. Às vezes é uma letra até bonita. Mas nós temos que pensar em quem canta a música. Como que é a vida daquele cantor que criou essa música? É uma vida cristã? É uma vida de entrega a Deus? Ou é uma vida de libertinagem sexual, de uso de drogas? E temos que estar atentos a tudo, porque as tentações vêm de todos os lados. Cabe a nós pedir força a Deus para resistir. A Bíblia nos ensina a disciplinar nossas mentes e corpos. Um outro exemplo grandíssimo disso é José. José foi vendido pelos seus irmãos, estava longe de casa. Passou a morar com Potifar, a ajudar nas tarefas de casa. A mulher de Potifar olhou para José, começou a cobiçá-lo. Viu que José era um homem bonito, que tomava conta de tudo, passou a cobiçá-lo. O que ela disse? Vem, deite-se comigo. Ele disse não. Ela continuou insistindo, ele disse não, não e não. Ela então tocou nele, né, para tentar alguma coisa. Ele fugiu e acabou deixando o manto com ela. Ela acusou ele falsamente de tentar desrespeitá-la. Foi preso. Mas nós sabemos que depois de tudo isso, ele passou a ser o primeiro-ministro, a governar junto com o faraó. Então Deus viu o primeiro não dele. Deus viu que ele resistiu. Deus deu algo que ele conseguia resistir. Deus viu que ele foi capaz, ele resistiu. E a vitória veio. A vitória veio. Pode demorar quanto tempo que for. Você pode ter dito não agora. Não, eu não vou assistir mais esse tipo de série, esse tipo de filme. Pode parecer que sua vida não vai mudar nada, mas pode ter certeza que lá na frente a sua vitória vai chegar. A sua recompensa, ela vai chegar no final. Sempre vai chegar. Deus vai sempre te recompensar por você ter resistido à tentação, por você ter resistido ao pecado, por você se entregar verdadeiramente. Não é simplesmente você dizer, eu sou cristã. Não, é você entregar aquilo tudo que te satisfaz. Não vai ser fácil. Eu estou nesse processo de entregar a Deus tudo aquilo que me satisfaz. Eu garanto a você, não é fácil. Não é fácil. Mas nós temos que estar dispostos a entregar. Quantos nós estamos dispostos a entregar tudo aquilo que nós amamos, que satisfaz a nossa carne? Quantos de nós estamos dispostos? Por isso eu te convido, se entregue enquanto ainda há tempo. Deus está batendo a porta. Deus está batendo. Ele está voltando. Por isso se entregue, resista às tentações. Resista. E Deus não vai deixar isso passar em branco, não vai deixar. Deus é um Deus justo. Assim como se você praticar o mal, virá as consequências, quando você pratica o bem, virão as bênçãos. E eu estava lendo no meu devocional, eu estava lendo um versículo muito interessante. Se eu não me engano, foi Davi que falou numa oração dele. Ele diz, agora, por tua bondade, abençoa a família de teu servo, para que ela continue para sempre na tua presença. Essa parte foi mais interessante para mim. Pois o que tu, Senhor, abençoas, abençoado está para sempre. Pratique o bem e pode ter certeza que as bênçãos do Senhor vão sobre a sua vida, vão sobre a sua família, vão sobre os seus descendentes. Por isso, se entregue, resista a tentações. Deus está voltando, se entregue enquanto ainda há tempo. E pode ter certeza que as bênçãos dele fluirão sobre a sua vida, para todo sempre. Eu espero que Deus fale muito ao seu coração com essa palavra. Ele falou muito comigo. Por favor, compartilhe, copie o link, envie no grupo do WhatsApp, em todos os grupos.
Se inscreva no canal, por favor, é muito importante. Ative o sininho para as notificações chegarem para você sempre que eu postar um conteúdo novo. Deixe o seu like se você gostou do vídeo. E que Deus continue falando muito ao seu coração. E não se esqueça, se entregue e resista às tentações. Que a bênção do Senhor virá sobre a sua vida. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.